americanos achavam que Okinawa era da seca. Todos os putos americanos com 10 anos de idade estão sempre em guerra com qualquer mulher americana, tenha ela a idade que tiver, e eu estava, pelo menos, mas as raparigas podiam sempre ser evitadas e as mãezinhas delas enganadas pelo expediente mais simples. Íamos a correr esconder-nos no meio dos bambus. Eu tenho, além da minha mãe, 3 irmãs mais velhas, mas não tão velhas como fizessem da minha vida um inferno. Quando vivia nos Estados Unidos, encontrava menos vantagem numérica, completamente assediado, prisioneiro de um mundo são, domesticado, seguro e estéril, incapaz de fugir desta sensação de conforto, sem lugar para dar asas aos desvarios da minha louca juventude. Okinawa mudou tudo. A minha mãe e as minhas irmãs em particular detestavam a ilha. Eu adorava. Era para mim um armazém de tesouros, o melhor parque de diversões que alguma vez podia imaginar. Mal lá cheguei, comecei logo a explorar todas as oportunidades. Andava de bicicleta para onde queria, olhava e rastejava por todo o lado, inscrevi-me nos escuteiros, dormia ao relento, regressava à casa estafado e com um sorriso nos lábios, sujo para lá todas as vãs esperanças e dos piores pesadelos da minha mãe. Durante algum tempo, o canhão grafitado foi um dos meus objetos preferidos. Agachado por trás dele, lançava dezenas de obuses invisíveis, silenciosos e mortais, até implausíveis distâncias, através de impossíveis trajetórias. E graças aos meus feitos, a frota invasora comunista era obrigada a recuar com a cauda entre as pernas. Foi então que descobri os B-29, parqueados atrás das pistas de voo, 3 ou 4 deles, os últimos que ainda deviam existir no inventário da Força Aérea dos Estados Unidos. Poucos mais eram as carcaças sem motores, sem instrumentos de navegação, que apenas serviam para os treinos de combate. Gatinhava sobre os ventos destas lendárias fortalezas voadoras, subia a caixinha apertada das metralhadoras da polpa com a intenção de enxutar um enxame de zeros e de MiGs. E depois visitava o sector das bombas para espreitar, apontar e iluminar. E depois lá ia eu, de bicicleta, para lá das portas da base na A, até junto da costa, onde vi certo dia uma baleia morta a ser esfolada com toda a perícia por um grupo de homens armados de instrumentos parecidos com aldrabas. Explorava os recifes, quando a maré estava baixa, maravilhava-me com as tocas onde os ouriços do mar desafiavam quem deles se aproximasse, ou com uma seringueira a expelir o estômago na minha direção quando passei por ela, ou uma enguia emergir do esconderijo sob uma excrescência roçosa e patrulhar a poça d'água deixada pela maré numa rápida e profissional análise de território. E depois havia os túneis, onde tinham proibidos de entrar, e o velho depósito de material militar que nem lá de perto deveríamos ir, e as ossadas que não poderíamos mexer. Eu adorava fazer todas estas coisas proibidas. Todas estas ervas altas são o terror das raparigas e das mãezinhas. Elas não se aproximavam nem de perto nem de longe, e tentavam manter-nos à distância. Ameaçávamos que vamos ser mordidos pelas cobras Abu. Mas eu não receava nada que não tivesse pernas. Também nos ameaçavam com as picadas das centopeias e aí ficava todo arrepiado, pois aqueles bichos têm demasiadas pernas, mas que diabos me levem se eu ia permitir que elas me afastassem das ervas altas. Era ali que as maiores delícias me esperavam. Os tesouros ocultos têm sempre monstros a guardá-los. A Abu é um nome genérico que os nativos dão a um certo tipo de serpentes venenosas. O nome mudou quase por completo o termo cobra no léxico dos americanos, dado que é ao mesmo tempo giro e simpático gritar Abu! Sempre que a ocasião se apresentava. As únicas Abus que eu vi por lá eram aquelas enroscadas em frascos de forma aldeído nas prateleiras do pavilhão onde costumavam reunir-se os escoteiros. Utilizavam-nas como indicadores formais de como era perigoso enfiar-nos nas ervas altas. O nosso instrutor despejava sempre a mesma lição quando íamos acampar. Ora, bem, rapaziada, se forem mordidos por uma Abu, existem antivenenos disponíveis. Mas não se esqueçam que cada um desses venenos tem que ser combatido pelo tipo correto de antiveneno. Portanto, lembrem-se disso. Matem a Abu e tragam-na de volta. E não eram só os escoteiros que se costumavam contar estas coisas. Certa noite, ao jantar, o meu pai, um sargento da Força Aérea, regalou-se a aterrorizar toda a gente com a história verdadeira de um aviador que foi mordido por uma Abu enquanto andava a desbastar a erva numa trincheira. Este aviador teve a presença de espírito de se lembrar das regras de segurança e foi atrás da Abu cheio de determinação, capturou-a e trazia corretamente defunta numa das mãos quando chegou à sala de emergência do hospital. Estava furioso porque, ao tentar extinguir o desgraçado do bicho, este tinha mordido mais 6 vezes. Foi a fúria que o salvou, continuou o meu pai, toda aquela adrenalina. Essa história serviu para tirar a importância dos perigos das Abus. Nunca mais me preocupei com elas. Mas as centopeias, essas são outra história.
As centopeias parecem-se com aquele tipo de criaturas que poderiam ser guardadas como animais de estimação por invasores alienígenas tentaculares do filme I Married a Monster from Outer Space. Viu o filme 3 vezes seguidas, nos dias em que ele passou nos cinemas da base na A. O chefe dos coteiros, depois de nos contar tudo o que havia a dizer sobre as abus, pegava no frasco onde tinha a centopeia. Era esta a pièce de résistance. Agora, rapaziada, se vocês estiverem no meio das árvores e uma centopeia vos caírem de cima do braço, não a espalmem, afastem-na com um piparote. Depois disso, demonstrava a técnica do piparote. Tenho de confessar que esta técnica nunca me convenceu. Gostava-me a acreditar que o impacto do meu dedo indicador tivesse alguma importância numa centopeia com 10 polegadas de comprimento, quanto mais conseguir afastá-la para longe da minha pessoa. Se vocês as borracharem com a mão, aquilo que vai acontecer é que as patas com o veneno vão ficar cravadas na vossa pele. Portanto, nunca se esqueçam disto. Um piparote, sim. Uma palmada, não. Só piparotes. Nada de palmadas. Ao ouvir isto até parece que era uma coisa mais fácil de lembrar do que a anca com esta perna a pé. Mas a centopeia, toda ela feita de barbilhas e picos, estranhamente luzidia, como se tivesse sido desenhada por lápis de ceramães derretidos, de cor negra e laranja, era a coisa mais assustadora que eu alguma vez vi. Sabia que um monstro destes, se alguma vez me caísse em cima do braço, não teria a presença de espírito para lhe dar um piparote em vez de uma palmada. E se ela, em vez de me cair no braço, caísse antes na minha cabeça e se enrolasse à volta da minha cara? Se me caísse nas costas e o puto que andava atrás de mim também não tivesse a presença de espírito para lhe dar um piparote em vez de uma palmada? As poucas vezes que me enfiei no meio dos bambus, depois de ter deitado os olhos ao monstro no interior do frasco, porque era uma obrigação entrar, houvesse monstros ou não, portei-me com uma presa acossada a examinar todas as voltas do caminho, todas as massas da folhagem sobre a minha cabeça, sempre à espreita de qualquer sinal de emboscada. Como nunca fui apanhado na armadilha, e o pavor tornou-se aos poucos num simples receio e, por fim, num mero cuidado. A centopeia guardada como pícolas do frasco do chefe dos escoteiros foi a única criatura deste tipo que eu encontrei durante a minha estada em Okinawa. E foi assim mesmo que, antes de regressar com a minha família aos Estados Unidos, o monstro no frasco começou a exercer sobre mim um fascínio maior que qualquer repugnância. Comecei a considerá-lo como um animal interessante, tal como a baleia morta, a enguia e os equinodermos. Todas estas criaturas eram de facto tão interessantes que comecei a ler sobre elas. E uma coisa levou à outra. 20 anos mais tarde licenciei-me em Biologia Marítima e terei um doutoramento em Paleontologia dos Invertebrados. Meio século depois, pediram-me meio a sério e meio a brincar se queria estudar trilobitas vivas, amonitas e eureoptídeos. E cá estou eu, de regresso às ervas altas, por assim dizer. Desta feita vou ficar aqui para sempre. Não que existam ervas neste lugar, sejam elas altas ou não. As angiospermicas ainda não foram inventadas. Nem sequer as miúdas e as mãezinhas e as abus. Bom, as mães sim, e as raparigas de certo modo. O sexo já foi inventado. Os peixes anunciaram ainda hoje que estavam à beira de criar esporões e participar na revolução conceptual das pernas e dos pulmões. Até que eles consigam resolver estes pequenos problemas, a Terra continua a pertencer aos artrópodes. Peixinhos de prata, bichos de cauda soerguida abundam por estes lados. E também aquelas criaturas que se alimentam deles. Bicharada que se parecem com as aranhas e com aquelas coisas já com um aspecto moderno, mas sempre pré-histórico, exemplares da fúria aracnídea, os escorpiões. Sem esquecer as centopeias, claro. Ainda não tive a oportunidade de ver trilobitas e amonitas vivas. Não vi e não vou ter mais. E não vou ver mais. Amanhã contava-me seguir até junto da costa onde os baius ensopam, a norte dos flancos equatoriais de Lala Moria, até à zona geossinclinal inundada do Ashita. Estava morto por ter dar um mergulho nessas praias. Cognolosh disse na brincadeira criar voar um grande efeito codermo como um lança-rockets. A base da costa marítima do Ashita virá a ser um dia a espinha de uma cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas essas que se vai enterrar sobre o Texas. E eu também. Eles têm de nos encontrar e trazer-nos de volta. Claro. Os regulamentos assim o exigem. Nunca deixem ficar nada para trás. Nem pegadas, nem coisa nenhuma. Inadmissível abandonar os restos mortais de 2 seres humanos e um barco deslizador e permitir que eles reapareçam no meio dos restos fossilizados de sementes e fetos de cavalinhas. A nossa cronomatriz situa-se perto das 9 horas da tarde do dia 2 de dezembro de 2008. Exatamente há 2 dias atrás e 350 ou 60 milhões de anos antes, no futuro.
Partes do Moody vão aqui ficar e toda a gente em 2008 vai borrar-se de medo ao pensar nos efeitos que a injeção de substâncias corporais do meu companheiro irá ter na cadeia alimentar. Mas agora, a sério, acham que isso tem importância? A proteína não passa de proteína e o passado é apenas o passado. Mas, em boa verdade, não invejo o desgraçado que vai ter que recolher o que sobrar do Moody. 6, 7 minutos de oxigênio, ai como o tempo voa. Os antipiréticos continuam a aguentar, mas muito pouco. Quem me dera ter mais, mas os sistemas de apoio dos escafandros já me injetaram o bocadinho que restava. Sentia picada automática na nuca, cerca de meio segundo antes do impacto, parecido com uma explosão de napalm me bater no colo. O escafandro percebeu que eu tinha sido atacado muito antes de mim. Boa e velha ciência tecnológica. Primeiro vieram os B-29, depois as máquinas do tempo e agora isto. Estou a sentir um certo desconforto na zona da virilha, uma coceira permanente parecida com uma queimadura. Mais abaixo não sinto nada, o que, dadas as presentes circunstâncias, é o melhor que me podia ter acontecido. As drogas mantêm-me calmo. Sinto-me demasiado alegre para um homem que vai morrer sufocado. A luz está a esvair-se rapidamente e acho que vislumbrei um artrópode dos grandes a nadar junto aos meus pés, que devem estar mergulhados no meio da água durante todo este tempo. Puxava-os para longe, se pudesse, mas se pudesse fazer isso também poderia fazer uma quantidade de outras coisas maravilhosas. Pelo menos consegui escapar-me daqui. Bom, eu não estou lá muito preocupado em atrair as atenções das coisas lá embaixo. As minhas calças herméticas são autosselantes. Não estou a pingar sangue na água ou qualquer coisa deste género. Além disso, os nadadores e os limpadores de fundo já